A paz, meus irmãos. Quero gravar esse áudio e trazer um estudo que fala sobre os mistérios dos 10 mandamentos. E nós vamos ler um texto aqui que está em Efésios 5, onde Paulo ele está tratando ali do homem e da mulher. E ele diz que, após ele falar ali alguns textos, ele diz que grande é esse mistério. Então hoje nós vamos entender o que é o grande mistério que Paulo está falando ali naquele texto. Nós vamos entender isso. Então eu quero ler o texto aqui com vocês, que está ali em Efésios 5, de 22 a 33. E diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, irmãos, aqui nesse texto a gente vê que Paulo está tratando sobre homem e mulher, e também aplicando sobre Cristo e a igreja. Então nós vemos que o homem e a mulher, o homem é a figura de Cristo e a mulher é a figura da igreja. Aí ele diz assim: Eis que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então ele está usando aqui de elementos naturais, elementos que a gente conhece, para falar de coisas espirituais. E ele fala que grande é esse mistério. Então, se a gente parar para analisar esse texto aqui, a gente vê que Jesus, ele está deixando seu pai e sua mãe e se unindo com a mulher e se tornando uma só carne com ela. Paulo diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, nós vemos que o pai, Abba, fazendo o papel de pai, o espírito, em uma hebraica é Rua, então é no sentido feminino. Então nós vemos que veio aqui o pai, o Abba fazendo o papel de pai, o espírito fazendo o papel de mãe, e o Cristo, vindo, deixando seu pai e sua mãe para se unir com sua esposa. Então nós vemos que nós vemos lá no mandamento, no 5º mandamento, que honrar pai e mãe, que muitos entendem que isso é de forma apenas literal, mas nós vamos ver que esse mistério que Paulo está revelando é que grande é esse mistério, que o Senhor, o Pai, ele faz o papel de pai e mãe. A gente sabe que, assim como a igreja é um sentido figurado, que Cristo é o marido e a igreja é a mulher, só que a mulher é formada entre homens e mulheres, a gente vê que é um sentido um sentido de ilustrativo, que Deus está fazendo isso para aplicar no reino, para a gente que possa entender o que está acontecendo. Assim como lá em Êxodo 20, o Senhor ele casou com o povo de Israel, mas quando ele casou, ele deu as suas leis, ele deu os 10 mandamentos.
E por causa da dureza do coração daquele povo, aqueles 10 mandamentos foi parar em pedras. E a gente vai ver isso mais à frente, né? E a gente continuando o texto ali em Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja longa a vida sobre a terra. Então nós vemos ali que Paulo está aplicando ali no sentido espiritual, né? Que Cristo ele deixou pai e mãe. E logo em seguida em Efésios 6 ele fala assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja longa a vida sobre a terra. E nós sabemos que o que Deus tem para nós através de Abraão, Isaac e Jacó, ele fez uma promessa de eternidade, né? Para que a gente viva uma eternidade aqui na terra, né? Deus disse para Abraão: olha para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul, que essa terra eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Então nós vemos ali uma promessa de eternidade que Deus tem com o seu povo. E agora nós vamos se aprofundar mais sobre o que é honrar pai e mãe, né? E quando Deus deu os mandamentos dele, houve um casamento ali com o povo de Israel. E nós vamos ver agora o que diz ali em Êxodo 20, né? De ver quais são esses mandamentos que Deus instituiu. E Deus considerou aquilo um casamento. E agora, na vinda de Cristo, vai haver um novo casamento, né? Onde Cristo e a igreja vai se casar. Hoje nós somos considerados a noiva, né? Homens e mulheres formando a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro. E vai haver um novo casamento. E quando há um casamento, vai ser feita a nova aliança, né? Que são os 10 mandamentos novamente, né? Que nós vemos ali em Jeremias 31, que está escrito que o Senhor faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme aquela aliança que ele fez lá em Êxodo 20, quando ele tirou o povo do Egito, né, e deu suas leis, que não obstante ele haver desposado, eles anularam a aliança. Então aquele casamento que houve ali, né, logo em seguida já foi feito, houve o adultério. Deus considerou aquilo um adultério. E através do adultério a aliança foi quebrada. Então nós vamos ver aqui agora em Êxodo 20, ler os textos aqui, né, com mais detalhes, para que a gente possa entender mais, né? Então está escrito lá em Êxodo 20, de 1 a 17, a gente vai ler. Que eu vou ler aqui, né? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia de até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te dará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então aqui nesses textos aqui nós vemos que os 10 mandamentos estão aqui, né? E nós vamos ver no texto de Efésios que a gente leu ali, né? Nós vemos que honre pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E nós vemos que o Senhor ele tem uma promessa de eternidade para a gente nessa terra. E Deus deu esses mandamentos. E lá no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, logo após eles receberem os 10 mandamentos, eles fizeram lá um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro de ouro. E com isso Deus considerou aquilo ali um adultério, uma quebra de aliança. Então ali a aliança foi quebrada. Mas Deus ele perdoou o povo de Israel. Porém teve consequência, né? Que a vontade de Deus era que as 12 tribos fosse a 12 tribos de sacerdotes. E após essa transgressão, né, após esse pecado, apenas a linhagem de Arão que foi sacerdote. E aí o povo ficou no deserto, né? E eles foram desobedientes, né? Vários momentos eles desobedeceram e provando a Deus, né? Provaram a Deus. E Deus se irou com aquele povo, né? E apenas 2 pessoas daquela geração entraram na Terra Prometida. Nem Moisés entrou na Terra Prometida. Porque Moisés, né, Deus tinha pedido para ele uma vez para ele bater na rocha. E aquela rocha, para que saísse água, né? O povo estava reclamando que estava com sede. E Deus falou para Moisés bater na rocha para que aquela água saísse da rocha e alimentasse, né? E saciasse a sede do povo. Na segunda vez, Deus falou para Moisés para ele clamar para a rocha para que a água saísse da rocha. Então aquela primeira vez ali mostra lá quando Cristo ele recebeu lá a lança no seu lado, saiu sangue e água, né? Ele é a rocha. E a primeira vez quando Moisés bateu na rocha, era para figurar, Deus estava mostrando isso que ele estava criando, né? Deus estava criando um cenário profético ali para mostrar, para revelar o Filho, né? E na segunda vez era apenas para clamar, clama, né? Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que crê em mim fluirá de dentro de ti águas vivas, né? Então o Senhor, ele quer derramar essas águas vivas sobre nós, né? Para que fluirão. Então clama. A primeira vez ele foi levado à lança, né, ao lado dele, e saiu sangue e água. E agora na segunda vez, né, agora apenas nós clamando, né, vão fluir rios de água viva em nós. Então o Senhor ele queria mostrar isso né, ele estava montando esse cenário. E Moisés, em vez dele clamar, ele estava irritado com o povo, ele foi lá e bateu de novo na rocha. E saiu água da rocha. Mas não era isso que Deus tinha pedido para ele. E por causa disso, Moisés acabou não entrando, né, na Terra Prometida. E nós vamos ver que apenas 2 pessoas daquela geração que entraram na Terra Prometida, que é Josué e Caleb. E a gente vai ler esse texto aqui que fala sobre isso, que está lá em Números 32, de 11 a 15. E diz assim: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque preservaram em seguir ao Senhor. Pelo que aconteceu que a ira do Senhor contra Israel fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor.
Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então, se o povo continuasse a desobedecer, então aquela geração que foi desobediente, Deus disse que eles não entrariam na terra prometida, né? Apenas Josué e Caleb. Então marque essas duas pessoas que a gente vai ver que tem revelação também nessas duas pessoas, Josué e Caleb. Então Deus falou que eles não entrariam, né? E aquela terra prometida ali é uma figura do milênio, né? Do reinado de Cristo, né? Do reino de Deus na terra. Então, tanto o deserto, a saída do Egito, o Egito ele representa o nosso mundo hoje, né? Então Deus queria mostrar ali que nós hoje, apesar de sermos, né, de Cristo, né, temos renascidos com Ele, mas ainda nós continuamos escravos desse mundo. Nós precisamos edificar esse mundo, trabalhar, né, e todas as coisas que estão sendo edificadas hoje vão ser destruídas. A palavra nos mostra que essas coisas vão ser destruídas. Então se nós trabalharmos apenas para esse mundo, nós trabalharemos para algo que vai ser destruído. Por isso que nós devemos olhar para as coisas eternas, né? Trabalhar para o Senhor, trabalhar para aquilo que vai ser eterno, né? E diz lá, né, para que nós não juntemos tesouro nessa terra. Mas que nós trabalhar, que nós que junte as coisas nos céus, né? Onde o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam e roubam, né? Porque toda essa terra, toda a edificação do homem vai ser destruída. Então todo esse trabalho que é feito hoje vai ser perdido. Então nós vamos ler o texto aqui que diz aqui em Hebreus 4, de 1 a 11, né? Onde o escritor de Hebreus diz que resta um descanso para o povo de Deus. Então vamos ler aqui, Hebreus de 4, de 1 a 11. Diz assim: Temamos, portanto, que sendo nos dias deixada a promessa de entrar na terra do descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, né? Quando ele está falando aqui, ele está falando lá do povo do deserto lá. Ele também viu as boas novas, quando às vezes viram os milagres que Deus fez, né? As pragas que Deus levantou contra o Egito. Né? Quando eles saíram para o deserto, né? Aqui a gente vê também, né, nos finais dos dias que as testemunhas, a igreja vai ser conduzida ao deserto, né? Então a mesma figura que aconteceu lá no passado está acontecendo novamente. Então a Bíblia diz, né, que não há nada novo debaixo do sol, tudo se repete. Então Deus já vem anunciando as coisas, o fim desde o início. Então tudo que aconteceu lá é uma figura do que vai acontecendo na frente, né? Então quando o povo saiu do Egito, né, voltando lá, eu acabei não terminando o raciocínio. Quando o povo saiu do Egito, ele passou pelo deserto, eles foram desobedientes, aquela geração ficaram 40 anos lá peregrinando no deserto. E apenas Josué e Caleb vão entrar na terra prometida agora com a nova geração, né, dos filhos. Os filhos do povo. Né? E com a entrada na terra do milênio, a entrada da terra prometida, ela representa o milênio, né? Então, o povo lá do deserto, eles não entraram no descanso, né, daquela terra. Mas Deus está mostrando coisas muito maiores do que aquilo, né? Aquela terra era uma figura só do milênio, né? Então aqui continuando o texto, né? Porque eles também receberam as boas novas, né? Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhados pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então aqui o texto leva a gente lá para a criação, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia.
de todas as obras que fizeras, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Então, por causa da desobediência do povo do deserto, eles não vão entrar no descanso. E o descanso de Deus é o 7º dia. Então, por causa da desobediência deles, não entraram na terra prometida e também não vão entrar no descanso, né, lá no milênio. Então, aquele povo ele já foi julgado por Deus, né? Eles não entrarão no meu descanso. E o Senhor jurou isso na ira, né? Está virado contra o povo, né? Aí continuando o texto ali. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina o dia de hoje. Falado por Davi. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então a gente vê aqui que o escritor de Hebreus ele está aplicando aquela mesma desobediência lá que houve lá no deserto com nós, né, com a igreja. Então nos esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. Então se a gente for ver lá desde o início dos textos que a gente viu sobre Efésios, que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E aquele povo, por causa da sua desobediência, eles não honraram o pai e mãe, porque eles não guardaram os mandamentos. Então a gente entende que para honrar o Senhor, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Então honrar pai e mãe é guardar os 10 mandamentos. E por causa da desobediência deles, não vão entrar no descanso. Então nós devemos nos esforçar para entrar no descanso, para que a gente não fique igual a eles. A gente não cai no mesmo exemplo deles. Então, quando a gente guarda os mandamentos, nós vamos santificar, né? Como diz lá, todo aquele texto que a gente leu, estava lá as leis, né? A gente vai pegar em resumo, lá contém os 10 mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Segundo, não tomarás o nome do Senhor em vão. É o terceiro mandamento. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui está o mistério, né? Lembra-te lá do milênio, lembra do reinado de Deus na terra e santifica. E para você se santificar é honrando pai e mãe. E para honrar pai e mãe você faz o quê? Você guarda os 10 mandamentos, né? Que o 5º mandamento é honra pai e mãe. Aí diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então aqui nós temos os 10 mandamentos. E lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então a gente vê que o sábado, né, como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E lá em Salmos 90 diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E Pedro também diz, né, que amados, não ignoreis que um dia para Deus é como 1000 anos. E no contexto ele está falando da vinda de Jesus. Então ele está aplicando os 6 dias como 6.000 anos. Então nós vemos que o tempo de Deus é 6.000 anos, né, de trabalho do homem, de queda do homem, né, como nós vemos hoje. E 1000 anos o reinado de Cristo, quando Cristo ele vai restabelecer, né, o governo da terra, vai purificar a terra, né? A Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra. E Cristo e a igreja vai entrar no milênio como governo, né? Eles vão governar as nações. Como diz lá em Apocalipse 2, que aquele que vencer eu darei autoridade para reger as nações com cetro de ferro. Então Cristo e a igreja eles vão governar as nações, né? As nações que restarem, como diz Isaías, as nações que restarem subirão de ano em ano para adorar ao rei nas festas de tabernáculos.
E para quem conhece as festas, né, as 7 festas, os tabernáculos representam o milênio também. São as nações que restarem, porque na tribulação muitas vão morrer, né? Vão existir muitas calamidades, mas vai sobrar um povo, né? Aqueles que receberem a marca da besta, eles vão ser condenados. Mas aqueles que não receberem, eles vão entrar como nações, né? Tem a igreja e nações, né? 2 tipos de povos, né, que vão entrar no milênio. O governo e quem vai ser regido. Então nós vemos ali que Josué e Caleb, eles foram as duas pessoas daquela geração que entraram na Terra Prometida, né? E se nós formos vermos ali quem são Josué e Caleb, nós vamos ver que Josué é da tribo de Efraim e Caleb é da tribo de Judá. Então aqui, para quem conhece as 2 casas, o plano que Deus tem ali das 2 casas de Israel, que são as 12 tribos que acabaram se dividindo em 2 reinos, e Deus mandou a casa de Israel, né, cortou aliança com eles se misturaram entre as nações, e agora a casa de Israel ela representa toda os gentios, né? Os gentios ali é a casa de Israel hoje. Eu não vou falar mais aprofundado sobre esse assunto, mas para quem já conhece, né? Então Efraim representa uma multidão de nações, né? A bênção que Jacó fez ali para Efraim, ele disse que Efraim seria uma multidão de nações. E Judá seria uma grande nação, que nós vemos ali, uma grande nação, os judeus, e multidão de nações, Efraim. Então, daqui de Josué, ele representando os Efraíns, e Caleb representando a tribo de Judá. Então, a casa de Israel vai entrar no milênio. Esse é o governo, né? E junto com eles vão entrar as nações, que são os filhos, né? Lá representando ali os filhos daquela geração que não entrou, né? Entrarão ali na Terra Prometida. E nós vamos ver outro texto aqui que está lá em Salmos 95, de 7 a 11. E diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, se hoje, né, ouvirdes a minha voz, não endureçais o seu coração, como Meribá, no deserto. Aquele povo tentou o Senhor, né? Eles reclamavam, né? Transgrediam os mandamentos do Senhor. E o Senhor disse na ira dele: não entrarão no meu descanso, não entrarão no milênio, né? No reinado de Cristo e da Igreja. Nós vamos ler outro texto aqui que está em Mateus 22, de 34 a 40. E diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Então nós vamos ver que esses 2 grandes mandamentos aqui, quando você amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, você não
Você não cria outras imagens, né? Você não faz outras imagens, você não usa o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui está o resumo dos 5 mandamentos. E aí o outro grande mandamento é amarás o teu próximo com a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo, você não mata, você não rouba, você não dá falso testemunho, você não cobiça e você não adultera. Então nós vemos que os 10 mandamentos aqui estão divididos em 2 pedras, né? Que essas 10 mandamentos elas foram escritas em 2 pedras. 5 de um lado e 5 de outro lado. Alguns consideram que honrar pai e mãe, considerando que é de homem para Deus e de homem para homem, né? Quando você não mata seu próximo. Então, quando você honra pai e mãe, você honra seu pai e sua mãe. Só que nesse estudo aqui a gente está vendo que honrar pai e mãe é sentido espiritual também. Então é do homem com Deus. É uma lei que se refere ao homem com Deus. Então 5 leis de um lado e 5 leis do outro, que dá esses 2 grandes mandamentos que Jesus está resumindo aqui, né? Então aqui a gente vê o resumo da lei em 2 grandes mandamentos, mas ali está falando dos 10 mandamentos. E aí eu quero ler um texto aqui que está em Efésios 6, de 20 a 23, que diz assim: agora que a gente sabe que Cristo lhe deixou pai e mãe para se unir com a igreja, então agora nós vamos conseguir entender esse texto aqui que diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração. Pendura-o ao pescoço. Quando diz aqui, ata-o perpetuamente em teu coração, né, a gente já lembra lá do texto de Jeremias, né, que o Senhor faria uma nova aliança e escreveria essas leis na mente e no coração, né? Então, ele está falando assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura ao pescoço. Aí ele diz assim: quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é a luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então o pai, quando ele corrige um filho, é porque ele ama esse filho, né? Então a repreensão é o caminho da vida, né? Quando a gente está fazendo algo errado, a gente vê que nós precisamos mudar. Isso é a repreensão que o Senhor tem feito, né? Porque o Senhor só repreende aquele quem Ele ama. Porque o mandamento, ele é lâmpada. Então, se quer manter a sua lâmpada acesa, obedeça os mandamentos. E a instrução é a luz. Então, quando você conhece, você tem conhecimento dos mandamentos, né? Desse conhecimento, então você tem luz. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E a repreensão da disciplina é o caminho da vida. Filho meu, guarde esses mandamentos no seu pescoço. É o que está escrito aqui de forma escondida. Que se a gente não conhecer esse mistério, nós não entendemos esse texto de forma... Parece que o texto está falando apenas de pai e mãe. Mas como nós entendemos que o Senhor, o Abba, Pai, Ele faz a figura de pai e mãe, né? Cristo deixando pai e mãe para se unir com a igreja. Nós conseguimos entender esse texto com muita profundidade. O próximo texto aqui, nós vamos ler é em Jeremias 31 a 34, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também nos corações las escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor?
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui quando a gente conhece, né, os mistérios a revelação ali das duas casas, né, que Deus ele fez a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, que sairia uma nação e multidão de nações sairiam deles. E que através deles serão benditas todas as famílias da terra, né? Então nós vemos ali que a casa de Israel, não vou me aprofundar sobre a casa de Israel, mas nós vemos que o Senhor disse que faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então aqui ele tá dividido, né? Quando ele tá falando assim, vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí depois ele diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Por que ele não falou casa de Israel e casa de Judá na segunda vez? Porque o plano de Deus é unir as duas casas, e essa união está lá em Ezequiel 37, né? Onde que Deus diz assim, para pegar o pedaço de madeira que esteve na mão de Efraim e unir com a vara que estava na mão de Judá, e eles se tornarão uma só na minha mão. E eles serão uma só nação na terra. Eles nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Então o Senhor ele está estabelecendo um milênio ali naquele texto de Ezequiel 37, né? Restaurando a casa de Israel com a casa de Judá. E nós sabemos que os gentios fazem parte da casa de Israel. Porque a casa de Israel ela se misturou entre as nações, as 10 tribos elas se misturaram entre as nações. E depois o Senhor, com uma nova aliança, agora está chamando de volta e restaurando a casa de Israel. Porque está escrito, né, que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, através de Cristo, nós somos a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, a descendência que passou, a promessa que passou para Isaac, a promessa que passou para Jacó. E dos filhos de Jacó formaram-se 12 tribos. Essas 12 tribos de Jacó se transformaram em 2 reinos. O Senhor trata esses 2 reinos como 2 esposas. E Ele dá carta de divórcio para a casa de Israel. E perdoa, porque eles continuaram transgredindo depois que eles fizeram o bezerro de ouro. Eles continuaram adorando outros deuses, né? Anulando a aliança novamente. E chegou um ponto que Deus mandou a casa de Israel embora. E com isso eles foram levados pela Síria e foram espalhados entre as nações. E Deus continuou a aliança com a casa de Judá. E depois eles foram cativos pela Babilônia. E os judeus perguntaram para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles fazem uma pergunta e Jesus disse: não compete a vós saber o tempo, né, que determinou meu Pai. Porque ainda não era o tempo deles entenderem isso. Mas hoje nós conseguimos entender, né, que o Senhor ele vai estabelecer esse reinado, Ele vai restaurar a casa de Israel e a casa de Judá. E aquelas leis lá que foram parar em pedras, agora vai ser escrito na mente e no coração. Então e quem receber essas leis vai receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo eterno, assim como o de Cristo. Eles vão ser selados com o Espírito e vamos viver a eternidade, né, junto com o Senhor. Vamos reger as nações com cetro de ferro por 1000 anos. Por isso, né, como diz lá em Hebreus, vamos nos esforçar para entrar nesse descanso, né? Vamos se santificar. Vamos se desviar do caminho mau. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o estudo de hoje, esse áudio. E que o Senhor abençoe os irmãos.